A associação de capacitores ainda anda te derrubando nos exercícios de física dos vestibulares por aí? Vou te mostrar no aplicativo o processo de carregamento dos capacitores para você ganhar mais autonomia e vou resolver uma questão que teve 2 itens anulados. Vamos lá? Bom, bonitões e bonitonas, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Elton Pita de Física. E vamos lá ver aqui nesse aplicativo, primeiramente, o que é a tal da capacitância, né? Quais são os parâmetros que eu te prometi mostrar aqui. Deixa eu até abrir essa chave para você reparar na capacitância desse capacitor, que está com valor de 0,35 picofarad no momento, mas veja que a distância entre as placas pode alterar a sua capacidade de acumular cargas, é para isso que serve um capacitor, carregar e usar. E também o tamanho das placas. Esse é o capacitor plano que se estuda no ensino médio. Então veja só, 0,35, né? Se a gente distanciar as placas para o dobro da distância, veja que a capacitância caiu para metade. E se eu dobrar a área de 200, vamos para 400, dobra, tá só com 2 casas decimais, né? Dobra a capacidade de acumular cargas. Então a separação, a distância entre as placas e a área de cada placa. Veja que esse capacitor não está carregado ainda, eu só estou analisando a sua capacitância, que não depende da fonte da bateria, a capacitância depende do próprio equipamento. Se eu diminuir a distância entre as placas, veja que a capacitância aumenta bastante. Veja que se eu diminuir a área, diminui a capacitância. Então, como é que fica a relação, né, entre essas grandezas? Existe uma formulinha conhecida, pouco recorrente, tá? Não é para você se estressar com essa fórmula, mas capacitância depende de quais parâmetros. Gente, eu costumo comparar a capacitância de um capacitor com o bolso da sua calça. Quanto maior o tamanho do bolso, maior a sua capacidade de guardar objetos. Capacitância. Bom, vocês viram lá que quanto maior a área da placa, maior a sua capacitância do capacitor. E quanto menor a distância entre as placas, maior é a capacitância do capacitor. A constante que entra aqui é a tal da permissividade eletrostática do meio. Se for no vácuo, tem esse zerinho aí, ó. Permitividade elétrica do meio. Número dado pela questão, caso a análise seja numérica. De vez em quando você vai encontrar essa constante multiplicada por K, que é a constante dielétrica de um meio inserido entre as placas. Então você pode encontrar um K aqui nessa fórmula, que é a constante dielétrica. Esse material colocado ali no meio, ele pode polarizar. E essa polarização do material isolante, rapaz, aumenta muito a capacidade de acumular carga. Constante dielétrica. Para quem não sabe, dielétrico é uma palavrinha usada para indicar isolante elétrico. Constante dielétrica do meio. Então, Czão é AD. Czão é AD. Área em metro quadrado. Distância entre as placas em metro, capacitância em farad. E aqui, para você obter a unidade da permissividade, é só você isolá-lo, ok? Então vamos lá fazer um uso de outro aplicativo, que é o tema deste vídeo. Vamos colocar 2 capacitores em série. Veja que a capacitância deles é igual, veja que eles não estão carregados ainda, mas eu vou aumentar a capacitância de um deles aqui, ó, que esse C1 tem mais capacitância, hein? Ele tem uma capacidade maior de acumular carga. E aí, se eu estabeleço uma DDP, olha o que aconteceu. Uma carguinha positiva
na placa de cima, uma carguinha negativa na placa de baixo. O que aconteceu? Um elétron saiu da placa de cima e circulou. Outros elétrons acabaram vindo para a placa de baixo. Aí aquela história, né? A presença de uma carga negativa numa placa induz o aparecimento de uma carga oposta na outra placa. E aí, veja só o que acontece nos capacitores em série. Um elétron saiu dessa placa de baixo e veio para onde? Teoricamente, aqui para a placa de cima. Caraca! Então se forem 2 lá em cima, vão vir 2 aqui de baixo. Se forem 4 lá em cima, serão 4. Professor, mas o C1 não tem mais capacidade? Tem. Não tinha que acumular mais carga? Tinha se fosse isolado. Mas olha só, a carga acumulada em C1 depende da carga acumulada em C2. Afinal, essas cargas negativas são oriundas do capacitor de baixo. Não tem como ser diferente, galera. Quanto mais a gente carrega aqui esse sistema, mais a gente percebe essa igualdade. Veja só, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Mesmo com capacitâncias diferentes, as cargas serão iguais. Verdadeiro ou falso, hein, gente? Isso cai ou não cai? Já no sistema em paralelo, cadê aqui? 2 em paralelo. Vou aumentar a capacitância do 1, ó. E eles são independentes, né, galera? Porque o C1 agarra no polo positivo da bateria, o C1 agarra no polo negativo da bateria e tem a sua carga independente. Veja que os 2 capacitores são submetidos à mesma DDP da bateria, da pilha. Então, na associação em paralelo de capacitores, as cargas podem ser diferentes. Cuidado, hein? Se a questão te pedir a carga total do sistema, soma ou não soma? Se a questão te pedir a carga total do sistema, soma ou não soma? Tem uma questão de hoje que vai envolver isso. Claro que na associação em paralelo você vai poder somar. Temos a carga do C1, temos a carga do C2, as duas juntas prontas para serem utilizadas. Na associação em paralelo, soma as cargas. E na associação em série, não, como eu vou desenhar para você. A associação dessas duas, gente, é a seguinte. É a placa do de cima junto com a placa do de baixo. A quantidade de carga é igual. Manja só aqui neste exercício e depois no final eu provo algumas continhas para vocês. Essa questão da UniRV, ela teve alguns itens anulados aqui por falta de coerência no conceito. Mas uma questão boa para você treinar. Controlar dispositivos eletrônicos via Wi-Fi ou seu tempo de funcionamento tem se tornado cada vez mais atraente. Além da comodidade e segurança na automação, ainda há destaque para a economia de energia. A figura a seguir representa o circuito de uma lâmpada inteligente, resistência R. No circuito, os 2 capacitores são alimentados por uma fonte de tensão, fonte, né, uma bateria, ideal, não tem resistência interna. Te amo. Quando a chave S1 é fechada. Os 2 capacitores são alimentados por uma fonte quando a chave 1 é fechada. Quer dizer, se fechar a chave 1, circula corrente na ramificação do capacitor, carregando os 2. Após o carregamento dos capacitores, a chave S1 é aberta. E, quando acionada, a chave S2 se fecha e a energia acumulada nos capacitores é dissipada pela lâmpada. Como eu te mostrei no outro vídeo, né, eu mudei a chave de posição e o capacitor carregado alimentou a lâmpada por um tempo muito rápido. U, 200 volts, C, 2 microfarad, R, 500 ohms e o tempo total de carga é de 2 ms, 2 milissegundos, 2 milésimos de segundo, 10 a menos 3. Julgue VOF.
A carga total armazenada nos capacitores quando o S1 é fechada vale 200 microcoulomb, vale 400 microcoulomb. Será que uma das duas é verdadeira? Bom, filhotes, primeiramente, você tem que ter consciência de que esses dois juntos podem ser associados e a gente efetua uma continha aqui para achar a capacitância equivalente. SEC. Quem já estudou essa matéria sabe que para calcular capacitância equivalente, a gente faz o procedimento contrário dos resistores. Quem não sabe o porquê, vai lá no final do vídeo que eu vou explicar o porquê. Os capacitores não estão em série, então a gente vai fazer a conta da capacitância como se fossem resistores em paralelo. É o contrário, não é? Então uma das maneiras é soma dos inversos e a outra maneira é produto pela soma. Como é que eu calculo a capacitância equivalente de dois capacitores em série? Como se fossem resistores em paralelo. Produto pela soma. C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Capacitância C1, 2 microfarad, vezes 2 microfarad sobre 2 mais 2. Professor, não podia usar aquela outra manha, só pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade? C sobre N? Podia, claro que pode, porque eles têm valores iguais, não é mesmo? 4 sobre 4, 1 microfarad. Neste momento, você pode redesenhar o circuito. Veja só, a fonte de alimentação com tensão de 200 volts, alimentando aqui o circuito dos capacitores, que tem uma capacitância equivalente de 1 microfarad, e também alimentando o resistor Rão, que a gente até conhece, né? A gente sabe o valor dele ali, ó, quanto que é 500 ohms. 500 ohms. Mas o primeiro item está querendo saber só sobre a carga elétrica no capacitor. Vamos fazer aquilo que eu tenho costume? Chamar os polos da bateria de A e B. Perceba que os polos do capacitor também são os mesmos A e B. Uau! Quer dizer que o capacitor está submetido a 200 volts. Podemos executar o cálculo Q é igual C vezes U. Qual que é a carga no capacitor? Capacitância equivalente. 1 micro. 1 vezes 10 a menos 6. DDP nesse capacitor equivalente, 200 volts. Então temos aqui uma carga equivalente de 200 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. 200 microcoulomb. Será que eu posso marcar verdadeiro aqui na letra A? Bom, vamos comprovar. Vamos comprovar aqui, ó, com licença. Esse capacitor aqui é o equivalente, ele adquire carga, por exemplo, 2 sinaizinhos, e se a gente voltar ali no circuito original, vamos ver, se o capacitor de cima adquire um sinalzinho positivo, aparece um sinalzinho negativo aqui embaixo, por consequência aparece um sinalzinho positivo aqui e um negativo aqui. E se carregar outro lá, carrega outro aqui, carrega outro aqui. Lembra que eu te mostrei que a carga do capacitor de cima depende da carga do capacitor de baixo? E aí veja só a mágica. Se a gente pegar a placa de cima e a placa de baixo do de baixo, a gente tem aqui a capacitância equivalente. Então essa placa aqui de cima corresponde a essa. Essa placa aqui de baixo corresponde a essa. Veja então o seguinte, anota aí. A carga da associação é igual à carga Q1, que é igual à carga Q2.
Anota esse segredinho aí. A carga no capacitor 1 é igual a carga no capacitor 2, que é igual a carga na associação, que é igual a 200 microcoulomb. Esse é o circuito série de capacitor, então realmente é verdadeiro o primeiro e é falso o segundo. Até aqui, tudo bem? Se tiver dúvida, manda aí. Anota bonitinho, faça o seu resumo. Capacitores em série. Capacitor C1, capacitor C2. A gente pode organizar a capacitância equivalente. Se aqui esse sujeito acumula carga Q, esse também acumula carga Q, e isso significa que a associação também acumulou Q, que no caso é 200 microcoulomb. Bom, agora o terceiro item lá da UniRV fala de corrente elétrica. Corrente elétrica. Bom, quando se trata de capacitor, o gráfico da corrente elétrica, filhotes, não é constante. A corrente elétrica ao longo do tempo de descarga é assim, ó, pau, é uma exponencialzinha. Então esse item foi anulado porque ele tinha que ter falado corrente elétrica média, porque a corrente elétrica ela vai diminuindo até zerar. O capacitor vai descarregando na lâmpada, como eu mostrei no vídeo anterior, 2 vídeos anteriores, e aí a corrente vai diminuindo. Para resolver esse item, a pergunta tinha que ser: a corrente elétrica média que flui no circuito para carregar os capacitores. E aí a gente usaria a fórmula conceitual de corrente elétrica. Corrente elétrica média é igual à quantidade de carga sobre tempo. A quantidade de carga de cada capacitor é de 200 microcoulomb e o tempo de carga, segundo o enunciado, foi de 2 milésimos de segundo. Então a corrente média seria aqui 100 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 3, seria 100 vezes 10 a menos 3, que daria 0,1 ampere. Então esse item acabaria ficando certo, né, se fosse corrente média. Mas o item foi anulado porque não tem como responder. A corrente varia no tempo, no circuito que tem capacitor. E a potência média também. A potência dissipada, na lâmpada também fica difícil calcular porque ela varia ponto a ponto. Então esses 2 itens foram anulados. Anota aí. A potência varia, é variável no circuito que tem capacitor. Tudo bem? Vamos lá para a prova do capacitor? Como é que eu calculo a capacitância equivalente?